Paz e graça. Quero nesta manhã de domingo louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá para juntos meditar a palavra dEle, para juntos passarmos uma manhã na presença dEle. É muito importante Deus nos conceder esses momentos. É muito importante Deus nos conceder esta graça, porque não é pela nossa força ou nossa vontade, mas é pela graça de Deus. Somos produtos da graça de Deus. Se Deus retirar a sua graça, não seremos nada. Então temos que valorizar também. Na verdade, quando se trata de valorizar, agradecer, você não pode agradecer a Deus se não tiver um coração puro, se não tiver um coração limpo, se não tiver um coração organizado. Porque se não tiver um coração bom, um coração para Deus, você nunca pode agradecer. Por quê? Porque a paz parte do coração. Então, se o teu coração não estiver em paz, sempre haverá conflitos e você pode não conseguir agradecer a Deus. Então há uma necessidade de nós purificarmos, limparmos, guardar nossos corações para que possamos agradecer a Deus, para que possamos louvar a Deus e agradecer a Ele a despeito das circunstâncias. Eu sempre digo isso. É necessário que a gente se relacione com Deus a despeito das circunstâncias. Se você quer depender das circunstâncias para se relacionar com Deus, vai ser complicado, porque não será sempre que as coisas vão sair ao seu favor. É que nem um pai não nos dá tudo o que a gente quer quando é criança. Não permite que a gente faça tudo o que a gente quer. Tem limites. Afinal, pai serve para quê também? Uma das tarefas do pai é colocar limite na vida dos seus filhos. Se não colocar limite, a criança vai crescer mal, o filho vai crescer mal, vai crescer mimado, vai crescer a não saber o que é bom, o que não é bom, a fazer tudo, porque não tem limites. Então, uma das funções do pai é colocar limite na vida do filho. Um filho não pode fazer o que quer, não pode. Se você faz aquilo que você quer, saiba que está a perder. Mesmo depois de você crescer, já ser pai, mesmo você crescer, estar num nível grande, não se pode fazer aquilo que você quer. Um dia Paulo disse: eu subjugo o meu corpo. Ele disse: domino o meu corpo e reduzo a servidão. Significa o que é? Que o corpo queria fazer o que não era certo. O corpo queria fazer uma outra coisa. Então houve necessidade dele se negar. Afinal, por que a Bíblia diz: se queres vir após mim, negue-se a si próprio e siga-me? O que é isso de se negar? Porque é não fazer aquilo que naquele momento o teu corpo quer fazer, naquele momento que a tua consciência te manda fazer, mas é errado. Então é aí onde entra limites. Você tem que ser uma pessoa com limites. Se você não tem limites, estás perdido. Você tem que saber se colocar limites. Saber que isso aqui não, por mais que você queira, se é errado, se não é o tempo. Porque existem duas coisas nessas coisas de limite. Existe o tempo, existe o fato dessa coisa ser errada. Você pode querer uma coisa errada, há limite. Você pode querer uma coisa que não é tempo de ter essa coisa, limite. Porque tudo aquilo que você tem fora de tempo, às vezes pode não dar certo. Às vezes pode não dar certo. Então, você tem que ser uma pessoa de limites também. Não faça tudo. Pessoas que não têm limite vivem de qualquer maneira, acham que tudo podem. É complicado. Que meu Deus do céu possa te abençoar. Que meu Deus do céu possa tocar teu coração. Que meu Deus dos céus possa te fazer entender e compreender que você precisa de limite. Vamos lá. Vamos à palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Palavra da vida, palavra da salvação, palavra de restauração,
palavra que nos conforta, palavra que nos alimenta. Esta é a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, deixa eu ler 18, 4:18. Assim se lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ok, deixa lá. Eu quero me deter no enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Eu quero me deter aí, eu quero gastar tempo aí, eu quero meditar contigo aí, eu quero gastar tempo falando da verdadeira libertação, de falar por que você parece que demônio não sai, você manifesta a cada dia que passa. Permita-me eu falar um pouco disso. É um tema muito complexo e controverso ao mesmo tempo, mas pela graça de Deus nós vamos dar a nossa contribuição nisso e pratica, você viverá. Pratica, você viverá. Porque nós temos assistido muitos a manifestar over again. Então, manifestam hoje, estão livres, amanhã voltam a manifestar. Afinal, como é que é essa coisa de libertação? Como é que nós somos um ministério carismático, trabalhamos com libertação? Por isso tudo aquilo que nós vamos falar aqui à luz da palavra de Deus, falamos com propriedade. Ok. Jesus entra no templo, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. É Jesus, o qual me ungiu a fazer isto, mais aquilo. Mas é uma coisa importante que ele diz: a proclamar libertação aos cativos. A proclamar. O que é proclamar? É anunciar, é falar com voz alta, mas é falar, é anunciar. Então, uma das tarefas de Jesus, o Espírito lhe ungiu para anunciar libertação. Em outras palavras, o Evangelho anuncia-se. Quando nós falamos, estamos a anunciar o Evangelho. Em outras palavras, eu quero que você entenda isso. Em outras palavras, estamos a assumir que estamos a pregar o Evangelho. Então, é por isso anunciamos o Evangelho. Então, proclamar é a mesma coisa que anunciar. Então, Jesus, em algum momento, nos dá a entender que uma das missões dele era pregar libertação aos cativos. Era anunciar libertação, era proclamar libertação aos cativos. O que é isso? Então, daí que podemos entender que a libertação caminha com a palavra de Deus. O problema, por que manifestação não termina? É porque há princípios que nós devemos saber. E um dos princípios muito fortes é que libertação caminha com a palavra de Deus. Jesus vinha anunciar, pregar libertação aos cativos. Ensinar, em outras palavras, mais do que orar, demônios sair, tem que se meter a palavra de Deus. A libertação mais genuína é aquela que caminha com a palavra de Deus. Porque depois de demônio sair, a palavra de Deus vai ficar lá para te edificar e para te proteger. E para que você ganhe mais maturidade. Mas o que acontece? Por que você nunca vai parar de manifestar? É porque não há palavra de Deus. A tua libertação não caminha com a palavra de Deus. A tua libertação só caminha com imposição de mãos. E isso é muito perigoso, porque demônio é um espírito, demônio não morre. Se não vigiarmos nessa questão, você pode orar por mesmo demônio durante anos e anos, e demônio sair hoje, até sair debochar aqui, estou a queimar, aqui está quente, aqui, e voltar de novo. Por quê? Porque não está a caminhar com a palavra de Deus, essa libertação. Demônio é um espírito, você nunca vai morrer. É por isso a mesma palavra de Deus fala em Mateus 12:43 para baixo, que quando o espírito imundo sai, procura-se lugares áridos,
lugares que ele possa se aconchegar e não encontrando ele mesmo, o espírito mau, o espírito imundo. Diz que voltarei para minha casa. E quando chega, encontra casa vazia, adornada, e volta, leva mais 7 espíritos piores que aqueles e voltam a habitar na pessoa, voltam de novo. Então, significa o quê? Que demônios quando saem sim, mas vão fazer tempo para voltar. E quando voltam e encontram que você está vazio, não há palavra de Deus, não há obediência, vão voltar, levar 7 piores e de novo voltar a entrar em ti. Então, o que eu estou a tentar te dizer? Que a libertação caminha com a palavra de Deus. Se você não tiver a palavra de Deus, você vai manifestar, esses espíritos sempre voltam. Não morrem, são espíritos. Não morrem, são espíritos. Então Jesus tinha que pregar, anunciar, proclamar liberdade. A melhor libertação é aquela que você é ensinada, é aquela que você é instruída. Tudo aquilo que vem com o ensino, você está em melhores condições para manter aquilo que você vai receber, porque vem com o ensino. Agora, libertação que não há palavra, é só faia. É complicado, porque espíritos não morrem. A pessoa não sabe o que é Espírito Santo. A pessoa não sabe o que é Jesus. A pessoa não sabe como crente, quais são os deveres, o que é que a pessoa deve fazer à luz da palavra. Não sabe. Como é que esses espíritos não vão voltar e ganhar espaço? Nós é que abrimos espaço desses demônios brincarem nas nossas vidas. Quando nós ignoramos, escuta eu te dizer isso, quando nós ignoramos a palavra de Deus, estamos a convidar a manifestação de demônios nas nossas vidas. Quando nós ignoramos a palavra de Deus, nós temos que gostar a libertação. Todos querem libertação, mas esses demônios vão queimar naquele momento sair. Se não tivermos a palavra de Deus, é complicado. É muito complicado. Meu irmão, meu amado irmão, é muito complicado. Você sabe que há pessoas que podem ser libertas só por ouvir o Evangelho. É por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não há como conhecer a verdade se não te é pregado. Tem que te pregarem. Tem que te ensinarem. E conhecer é diferente de saber. Você pode saber que aquele é o Obax, mas conhecer só aquele que convive comigo, só aquele que me acompanha, só aquele que me acompanha sempre. Você conhece muitas figuras públicas, aliás, sabe de muitas figuras públicas, mas poucas você conhece. Por quê? Porque não convive com elas. Tem que acompanhar a trajetória. Só assim você vai dizer que eu conheço. Então, se você não acompanha a trajetória, muitos sabem da palavra de Deus, mas poucos conhecem a palavra de Deus. Por quê? Porque não convive com ela dia e noite. Vou repetir, muitos sabem da palavra de Deus, mas poucas pessoas conhecem a palavra de Deus porque não convivem com ela. Para você conhecer a palavra de Deus e chegar ao nível da palavra de Deus te libertar, você tem que conviver com ela noite e dia. Você tem que pegar, doce palavra, noite e dia, meditar nela, de manhã, de noite, toda oportunidade que você tiver, meditar na palavra de Deus. Assim você vai conhecer a palavra de Deus. E assim a palavra de Deus vai te libertar. E assim a palavra de Deus vai te libertar. Por que é que eu manifesto sempre? A ausência de palavra de Deus pode te fazer manifestar sempre. Por quê? Depois daquele espírito sair, temos que meter a palavra de Deus. E quando parar de meter a palavra de Deus, demônios vão voltar. Sempre vão voltar a espreitar. É por isso que tem muita gente que começou bem, olho, santo, deixou de todas as coisas erradas.
Até pegava a Bíblia aqui no sovaco, aqui, amanhã lá, apertar aqui, ir para a igreja. Mas de repente a mesma pessoa desconverteu-se, ou já não há aquele primeiro amor. Uai, porque parou de meditar na palavra, parou de se alimentar. Pare de se alimentar, você ficará desnutrido. Até você pode morrer. Então, toda vez que você parar de se alimentar com a palavra de Deus, você vai ficar desnutrido espiritualmente, vai ficar vulnerável espiritualmente e sofrerá ataques atrás de ataques. Eu quero que você grave isso que eu estou a falar. Se você parar de se alimentar com a palavra de Deus, você tornar-se-á uma pessoa vulnerável, desnutrido, sem proteção, sem estabilidade, sem nada, e vai sofrer ataques. É por isso que você tem que comer todos os dias. Você come todos os dias. Todos os dias nós comemos. Quando não comemos é quando estamos de jejum. Mas comemos todos os dias. E fome mata. Então, mesmo fome, você não se alimentar com a palavra de Deus, isso pode trazer morte espiritual. E depois morte espiritual vem morte física. Quando você morre longe da palavra de Deus, inferno é a tua porção. Inferno será a tua porção. Então, precisamos nós entender que esse Senhor aqui, que se chama Palavra de Deus, é a chave de nosso sucesso. É a chave da nossa libertação. É a chave. O problema está em o quão você medita na palavra depois da libertação. Se você só gosta de meditar, de imposição de mãos, ou você gosta também dessa imposição de mãos se acompanhar com ensino. Ensino vai te levar para longe. Ensino vai te fazer você tocar até o impossível. Ensino vai te dar pernas para andar. Eu gosto de imposição de mãos. E mesmo agora, já nessa quarentena, eu gosto de orar por pessoas. Nesta quarentena, já minhas mãos já começam. Gosto de orar por pessoas. Deus me chamou para impor as mãos. É bíblico. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles que sararão. É muito bíblico isso. Mas mais do que impor as mãos, permita, porque eu acredito que homens de Deus ensinam, pregam. Permita aquele ensino que te dão se enraizar na tua vida. Você não vai manifestar sempre. Que meu Deus possa te abençoar. Deixa eu orar por ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro e cancelo toda entidade maligna que tem se aproveitado da nossa fragilidade, falta de palavra, para destruir as nossas vidas. Expulsamos daí e nos comprometemos, Pai, o Rei da Glória, a praticar a sua palavra, a viver a sua palavra, a permitir com que a sua palavra faça algo em nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro e cancelo todo o espírito enviado para derrubar a vida dos teus filhos. Seja quebrado, seja cancelado, seja destruído, em nome poderoso de Jesus. Eu falo, libertação é a tua porção. Seja livre dessa maldição. Seja livre desses demônios de linhagem familiar. Seja livre do problema que te persegue. Seja livre em nome poderoso de Jesus. Seja livre. Parabéns, parabéns, parabéns. E eu declaro que quando o demônio voltar, vai encontrar você forte, porque a palavra de Deus estará aí. Eu declaro, você vai meditar mais. Eu declaro um novo tempo. Eu declaro intimidade com a palavra de Deus. Meu nome é Pastor Obax Jamelo, o teu parceiro de oração, o teu intercessor. Até uma próxima oportunidade. Shalom.